Hoje, meus irmãos, nessa manhã de domingo, manhã ensolarada e na qual podemos mais uma vez desfrutar da boa comunhão, compartilhando na mesa, no café e agora compartilhando do alimento espiritual na palavra de Deus. Nesta manhã o Senhor nos concede o privilégio de continuar nossa série de Páscoa. Na última sexta tivemos um culto especial, o culto da crucificação. E neste culto, à luz da palavra de Deus, refletimos sobre todo o escárnio, toda a zombaria, toda a humilhação que o nosso Senhor foi submetido. Pastor Leonardo nos lembrou dos soldados vestindo a Jesus Cristo como um rei, não para a exaltação dele, mas para a humilhação dele, cuspindo sobre o nosso Senhor. Fomos lembrados de como com um caniço eles batiam na cabeça do nosso mestre, como que o Criador foi humilhado por meras criaturas. Vimos como que Jesus foi com seus pés cansados, carregando a cruz até o Calvário, e como lá ele foi pendurado naquele madeiro, com as mãos perfuradas, com os pés perfurados. E vimos também o nosso Cristo, lamentando diante do Pai, naquele momento onde ele se viu abandonado, e tomando sobre si o cálice da ira de Deus. Nisso chegamos em um momento da história onde há uma grande tensão. E por que há uma grande tensão aqui? A grande verdade é que se parássemos a história de Jesus na sexta-feira, no que ouvimos sobre a crucificação, a história de Cristo teria um final melancólico. Nos perguntaríamos, os inimigos venceram? Afinal, naquela noite onde Jesus sangrava e entregava a vida, provavelmente os sacerdotes celebravam. Satanás, em seu engano, celebrava achando finalmente o Filho de Deus morreu. Porém, a grande verdade é que grandes histórias também possuem grandes reviravoltas. A própria Bíblia comprova isso para nós. Lemos aqui o texto de Êxodo, e o que é aquilo senão uma grande reviravolta? Um povo escravo de um grande império. Como que aquele povo se libertaria? Mas eis que Deus estende a sua mão, e o povo se vê liberto em meio a maravilhas. Ano passado estudamos Daniel e vimos o cativeiro babilônico. E vimos o povo de Israel sendo levado cativo para a Babilônia, e Jerusalém totalmente destruída, e talvez pensávamos, agora é o fim. Mas eis que mais uma vez Deus interviu, e tudo se viu revertido. Com a boa notícia de Jesus para a humanidade, isso não poderia ser diferente. Isso não pode ser diferente. Pelo contrário, todas essas reviravoltas da Bíblia aprontavam para uma grande reviravolta que aconteceria. Falava do dia em que o Cordeiro de Deus, morto na cruz, sairia do túmulo, proclamando a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás e toda a sua horda de demônios, a vitória sobre todas estas mazelas do mundo. Se olhamos na sexta-feira para a dor do nosso Senhor, hoje olharemos juntos para o triunfo do nosso Salvador. E para isso, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 28, texto onde veremos o relato da ressurreição do Deus Filho. Mateus 28,
do 1 até o 10. O texto bíblico vai dizer, em Mateus 28, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Amém. Que o Senhor nos ajude a compreender sua bendita palavra. Antes de adentrarmos no texto em questão, é importante entendermos algumas questões relacionadas ao contexto. Afinal, algumas coisas aconteceram entre a crucificação de Jesus e a ressurreição dele. E precisamos saber o que aconteceu neste período. Após a morte de Cristo, nós temos o sepultamento do nosso Senhor. Vale ressaltar que, comumente, as pessoas que eram crucificadas, muitas vezes eram deixadas penduradas na cruz. E era naquela cruz romana cruel, que aquele corpo ficava apodrecendo até que aves vinham e consumiam do mesmo, e eram às vezes retirados depois de um período e lançados em valas comuns, ou até lixões afastados da cidade. Isso era a prática comum em meio à crucificação. Porém, com Jesus acontece algo singular. Porque veja, era Páscoa. E Jerusalém estava lotada, cheia de peregrinos indo até aquela cidade, cheio de turismo. Era alta temporada em Jerusalém. E os sacerdotes não tinham interesse de que corpos ficassem pendurados no madeiro, expostos aos olhos de todos estes. Não era do interesse dos sacerdotes judaicos, também não era do interesse do próprio Império Romano. E é nesse contexto, então, que surge um discípulo de Jesus. E talvez você me diga: Antônio, deve ser Pedro, deve ser ali Tiago, um dos 11 que muito amava Jesus. Não, esses estavam fugidos. Surge um homem chamado José de Arimateia. Este homem era um membro do Sinédrio, ou seja, um religioso. Mas diferente dos outros que tinham um coração duro para o Messias de Israel, José de Arimateia foi um ali, membro do Sinédrio, que creu em Cristo e o amou. E ele dá testemunho público deste amor a Cristo, quando ele vai diante de Pilatos pedir a autorização
para que ele pudesse retirar o corpo do seu Senhor daquela cruz e colocar então em um túmulo, em uma sepultura de sua propriedade. Pilatos autoriza. Como eu disse, era do interesse que tirasse aquele corpo dali. E José de Arimateia, então, este discípulo, que pouco sabemos, que talvez pouco andou com Jesus, foi lá e retirou o Senhor da cruz e o sepultou, junto com aquelas mulheres que continuavam seguindo a Jesus e participaram também do seu sepultamento. Porém, não foi somente José de Arimateia que se moveu após a morte de Jesus. Ele se moveu para pegar o corpo e sepultar, mas ao mesmo tempo, os outros religiosos que tinham o coração endurecido, estes se moveram também. Estes religiosos, eles tinham uma grande preocupação, porque eles tinham escutado que Jesus estava falando que ressuscitaria no terceiro dia. E talvez você se pergunte, Antônio, eles criam que isso poderia acontecer? Não, meu irmão, eles não criam. Eles tinham realmente o coração muito duro, mas eles tinham medo. Eles tinham o receio de que talvez algum discípulo de Jesus fosse àquela sepultura e tomasse o corpo de Jesus e proclamasse uma mentira de que Jesus tinha ressuscitado. Então, estes sacerdotes incrédulos, eles também vão até Pilatos. Só que eles vão com outro pedido. E o pedido deles era que Pilatos selasse o túmulo de Jesus com uma pedra pesada. Provavelmente essa pedra tinha mais de 1 tonelada. E colocasse, não bastando a pedra, guardas de prontidão romanos para vigiar a sepultura de Jesus nestes primeiros dias. Em Mateus 27, 66, o versículo anterior ao texto que lemos, diz que, indo eles, estes soldados, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Esse é o contexto. O contexto é de um Cristo que está morto, com uma grande pedra selando a sua sepultura, e guardas vigiando aquele local. Olhando para esse cenário, parece que o mal venceu, não é? Olhando para esse cenário, parece que o mal venceu. Nós já sabemos da ressurreição, então não sentimos isso. Mas imagine, quem via aquilo tudo acontecendo. Nunca que este homem sai da sepultura, talvez todos pensassem. Porém, eis que surge um grupo de soldados, um exército do Senhor, eis que surge um grupo de mulheres. Um grupo de mulheres indo então àquela sepultura. No versículo 1 do capítulo 28, Mateus vai citar 2 mulheres ali, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, que são citadas na narrativa da cruz do Senhor. Mulheres que estiveram aos pés de Cristo, enquanto ele agonizava na cruz. Outros evangelistas vão citar outras mulheres também. Por exemplo, são citadas nos outros evangelhos Joana e Salomé. A verdade é que aqui tínhamos provavelmente uma comitiva de mulheres, seguidoras de Jesus, discípulas, indo até o túmulo. E talvez você se pergunte também o que elas estavam indo fazer ali. Elas criam na promessa de Jesus, que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Elas estavam indo naquele domingo de manhã para o túmulo, porque elas acreditavam, Jesus vai sair dali. E a grande verdade, meus irmãos, é que não. Essa não é a motivação das mulheres. Mateus, ele é bem sucinto na sua descrição, mas olhando para os outros evangelhos, os outros evangelistas vão dizer que aquelas mulheres estavam levando óleos aromáticos que muitas vezes eram utilizados para ungir pessoas que tinham vindo
a óbito. É provável que após a morte do Senhor, estas mulheres então buscaram adquirir estes olhos e ir então, depois de alguns dias, ungir a Jesus para evitar que o seu corpo sofresse uma decomposição rápida, para preservar o corpo de Jesus por mais tempo. É grande verdade, meus irmãos, nós que olhando para todo o enredo, que pensamos, elas deveriam ter crido nas palavras do Senhor sobre a ressurreição. E é verdade, elas deveriam ter crido. Jesus já falava sobre isso com seus discípulos há muito tempo nos evangelhos. Porém, embora possamos criticar a falta de fé suficiente daquelas mulheres para crer neste novo milagre, não devemos ignorar o carinho, o amor e a fidelidade delas ao Senhor. Enquanto os discípulos fugiam da cruz e negavam ao Senhor, elas permaneceram ali, chorando aos pés de Cristo. Elas acompanharam José de Arimateia até a sepultura, e elas estavam indo ali cuidar de Cristo, quando nenhum dos seus discípulos nem se aproximavam daquele local e se encontravam desfalecidos. Elas estavam mais uma vez cuidando do nosso Senhor. E ao chegar nesse local, essas mulheres então são surpreendidas com algo inacreditável, porque agora sim, agora aparece um membro do exército do Senhor. No versículo 2 do capítulo 28, o evangelista vai dizer: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra, e sentou sobre ela. Perceba que um mensageiro do Senhor aparece aqui. E é curioso porque há muito tempo não se vinha um anjo falar com os homens. O último momento tinha sido quando Jesus nasceu. E durante todo o ministério de Jesus isso não ocorre, mas eis que na ressurreição surge mais um mensageiro de Deus, que vem falar com os homens, no caso, vem falar com estas mulheres. A aparição é demonstrada como algo que vem claramente do Senhor, e vários sinais demonstram isso. Primeiro é que a gente vê que este anjo retira a pedra que selava o túmulo. Aquela pesada pedra que talvez os sacerdotes se gloriavam e falavam: aquela pedra ninguém retirará de lá, está selada. Aquela pedra está ao chão. E é curioso que Mateus ele faz questão de enfatizar que o anjo está sentado sobre ela. A pedra não foi tirada dali para que Jesus pudesse sair do túmulo. Por quê? No corpo glorificado de Cristo, como a gente vê em outro relato do Evangelho, ele poderia passar por aquela pedra. Não me perguntem como isso funciona, um dia descobriremos. Um dia descobriremos. Mas por que então o anjo faz questão de derrubar a pedra e sentar sobre ela? É como esta declaração de triunfo daquele que derrota o seu inimigo e que então senta em cima dele e declara a vitória e o triunfo. E elas veem esta figura então assentada sobre a pedra. Um terremoto acontece em toda essa movimentação, e tremores de terra sempre acompanham grandes feitos do Senhor. Quando o Senhor aparece no Monte Sinai, terremoto acontece. Quando Jesus morre na cruz, terremoto acontece. Grandes tremores de terra acompanham os grandes feitos do Senhor. E esse tremor acontece em conexão com a ressurreição do Filho do Homem. No versículo 3 ainda fala da aparência desse mensageiro. Ele era ali cheio de resplendor como um relâmpago e vestia vestes brancas que exaltavam toda a sua
santidade. E uma pergunta que fica é a seguinte: a pedra está ao chão. Era o primeiro obstáculo que talvez os sacerdotes achavam que impediriam. Mas talvez você se pergunte: onde está o outro obstáculo? Onde estão os guardas? No versículo 4, Mateus vai dizer que os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. E aqui há algo curioso, porque no texto original, esse tremor dos guardas usa uma palavra de mesma raiz do tremor da terra. É como se Mateus estivesse destacando que não era possível discernir quem tremia mais, se era a terra ou eram os guardas, de tanto que eles estavam trêmulos diante do que eles estavam vendo. Eles estão diante de alguém que venceu a morte, estão diante de uma sepultura vazia, de uma pedra lançada ao chão, de tonelada, e eles estão tremendo. Em meio a tudo isso, eles entram num estado de absoluta confusão, impotentes, imóveis, como se estivessem então mortos. A pedra no chão, o selo rompido, a guarda tremendo, todos esses trunfos do inimigo caem. E esse relato me faz lembrar o Salmo de capítulo 2, do versículo 2 ao 4, não precisa abrir, onde é dito o seguinte neste Salmo: os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Mas aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Talvez as autoridades da terra, estes sacerdotes, aqueles guardas que outrora zombavam de Jesus, eles estavam cheios de confianças, conspirando contra o Senhor. Mas eis que o Todo-Poderoso se levanta, e agora Deus dá risada deles e zomba destes. No túmulo, onde as forças do mal celebravam, eles agora tremem perante a força do nosso Deus. Outra pergunta que surge é: onde está Jesus? Está o anjo ali, os guardas estão tremendo, a pedra está na terra. Onde está Cristo? Ele ainda permanece no interior daquela sepultura. No versículo 5 e 6, Mateus vai dizer: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Eu pontuo aqui como o anjo inicia a frase àquelas mulheres. Os guardas estão tremendo de medo, mas o anjo faz questão de dizer a elas, não tenham medo. E porque aquelas mulheres não precisavam ter medo, o anjo mesmo responde: eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Era como se ele dissesse àquelas simples mulheres que estavam ali: vocês não têm motivo para ter medo, porque são seguidoras leais do nosso Senhor. Sim, vocês permaneceram leais enquanto o mundo o desprezavam, e o amor dele permanece sobre suas vidas. Não tenham medo. É interessante que até há uma repreensão do anjo, mas essa repreensão é feita de uma maneira extremamente misericordiosa no meio da fala. O mensageiro vai dizer a elas que Jesus não estava ali, porque ressuscitou, justamente como lhes tinha dito. Era como se ele estivesse chamando a atenção, ele havia falado. Ele havia falado para vocês, porém, veja que isso é feito de maneira graciosa, misericordiosa sobre elas. É nítido aqui o amor do nosso Senhor por aquelas mulheres. Uma graça que cobre todas as falhas,
uma graça que cobre a nossa fé vacilante. A fala do anjo termina com uma ordem, então, no versículo 7. É dito a ela que elas deveriam ir, então, ao encontro dos outros discípulos, proclamando esta verdade: Cristo ressuscitou, e falando, então, que Jesus encontraria todos eles na região da Galileia. Esse encontro não era algo novo, mas já havia sido prometido por Jesus. Jesus já tinha falado com eles que isso aconteceria. Volte sua Bíblia no capítulo 26, onde leremos o versículo 31 e 32. Veja como que Jesus já anunciava a sua ressurreição, e inclusive já falava deste encontro. Mateus 26, 31 e 32 vai dizer: então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus aqui, no último momento que ele tem com os seus, naquele momento antes da crucificação, ele já declarava aos seus discípulos claramente: eu vou morrer, vocês me abandonarão, mas eu vou ressuscitar e encontrarei vocês na Galileia. E o que a Bíblia nos ensina quando o nosso Senhor promete ou fala que irá fazer algo, Ele faz, Ele cumpre, porque Ele é fiel, mesmo em meio à nossa infidelidade. E agora Jesus, então, encontraria novamente seus discípulos na Galileia, terra onde eles viveram tantas histórias, terra de rejeição, mas também de aceitação, de incredulidade, mas também de fé, nesse local repleto de aventuras na qual ele viveu com seus discípulos. Novamente eles se veriam. Com essa ordem, então, as mulheres partem para encontrar os outros discípulos. No versículo 8 é dito que, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, foram tomados de medo e grande alegria. Correram para anunciar isso aos discípulos. Eu fico imaginando a correria dessas mulheres. Mateus faz questão de dizer: elas não voltaram caminhando como talvez elas foram naquela manhã, que elas estavam com seus olhos, mas caminhavam talvez com lágrimas nos olhos, tristes, abatidas, abaladas. Não, agora elas correm, elas apressam seus passos para anunciar: ele ressuscitou. E veja que Mateus vai dizer que há nelas medo. Há um medo que é fruto deste grande temor. Mas há algo que Mateus enfatiza, é o que? A grande alegria. Veja que o grande é só aplicado à alegria. É a grande ênfase de Mateus. Elas estão alegres, aquelas mulheres que choravam, que estavam sem esperança, estão retornando cheias de esperanças, alegres no Senhor. E eis que no meio desta corrida elas são interrompidas. Parece que Jesus se apressou, com aquelas mulheres em particular. Enquanto elas corriam para falar com os outros, Cristo adianta o seu encontro com elas e dá uma saudação comum para aquele período, que é traduzido na Nova Almeida, atualizada, como um salve. E a ideia é que aqui é mesmo uma saudação comum, que um dava para o outro, e que era talvez utilizada para um bom dia, ou uma saudação de paz. Fico imaginando talvez aquelas mulheres correndo e do nada aparece Jesus e manda um oi para elas, um bom dia, que talvez em outras manhãs, enquanto elas eram seguidoras do Senhor, ela acordava pela manhã e via Jesus, bom dia. E elas estão diante deste Cristo novamente falando e saudando a elas.
aquele que elas viram na cruz com o rosto desfigurado pelas surras, que viram com seus pés e suas mãos perfurados e pregados. O Cristo que gritava o desamparo de Deus, agora está diante delas, dando uma saudação. O reconhecendo, no versículo 9, diz que essas mulheres se aproximaram do mestre e não podiam fazer outra coisa senão se prostrar, abraçando os pés dele e o adorando. Os pés de Cristo, que permaneceram sujos no lava-pés, como vimos na nossa série. Os pés de Cristo que carregaram a pesada cruz para o Calvário, finalmente recebe o cuidado merecido e que tanto precisavam. Elas abraçam os pés de Jesus e adoram ao seu Senhor. Elas estão adorando a Jesus e não outro. É o mesmo Jesus que caminhou com elas, que ensinou a elas, que amou a elas e agora ela está ali. Elas estão ali adorando ao seu Senhor. Cristo, no final do texto, ainda fala com elas no versículo 9: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Veja que novamente Jesus traz palavras de paz para aquelas mulheres. Não tenham medo. Como eu disse, não havia motivo para elas temerem. Elas eram mulheres amadas pelo Senhor, que criam nele, seguidoras de Jesus Cristo. Não tenham medo. O medo é para os guardas, o medo é para aqueles que estão distantes de mim. Vocês não precisam ter medo. E é interessante que ele repete a ordem dos anjos. Porém, há uma diferença, uma pequena diferença. Quando o anjo vai declarar a ordem àquelas mulheres, ele vai dizer que elas deveriam ir falar aos discípulos. Porém, Jesus, no versículo 9, ao dar a ordem, ele, ao invés de usar o termo discípulo, ele vai dizer: vão lá dizer aos meus irmãos. Aos meus irmãos. Os discípulos que não foram capazes de orar antes da cruz, os discípulos que negaram a ele em meio à sua dor, são tratados como irmãos por Jesus Cristo. Uma demonstração da graça e do amor de Jesus Cristo para com os seus. E mais do que isso, essa frase demonstra e fala da efetividade do seu sacrifício. Eu morri por eles. Os pecados deles foram perdoados. Eles foram acrescentados à família do Senhor. Eles são filhos de Deus e cordeiros em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus não titubia em chamá-los de irmãos. Como diz João 1,12, a todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados, feitos filhos de Deus. E é ouvindo essa ordem de Jesus, que essas mulheres então prosseguem viagem. Elas que antes vinham lamentando a perda do seu Salvador, se veem em volta de uma grande reviravolta. Elas se deparam com o Cristo ressurreto, com o anúncio da sua ressurreição, e agora alegres, voltam para anunciar isto aos outros. E assim então, terminamos o texto. E diante do que vimos, eu gostaria de trazer uma aplicação para nós, a Igreja Batista Itaipu, uma aplicação que vai acabar ramificando em algumas implicações para nós, como igreja, como crentes no Senhor, como irmãos de Jesus Cristo. E a minha aplicação é: reconheça a importância da ressurreição de Jesus.
Reconheça a importância da ressurreição de Jesus. E por que eu digo isso? É grande verdade que nós, evangélicos no geral, muitas vezes falamos da cruz, falamos do sacrifício de Jesus que nos trouxe paz, falamos da morte do Cordeiro, e é lógico, esta é uma informação importante, faz parte da boa notícia de Deus. Jesus sofreu a ira de Deus em nosso lugar, e isto é grandioso e deve ser proclamado. Porém, quantas vezes esquecemos de falar da ressurreição? Pense de alguma vez que você falou o evangelho para alguém. E muitas vezes nós caímos no erro do quê? De contar o evangelho até a cruz. E aí na cruz a gente termina então a história de Jesus. Porém veja que o anjo ordena às mulheres que elas levem uma mensagem aos discípulos. No versículo 7, Mateus é claro em relatar: agora vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Até ouvir esta notícia, como estavam os discípulos? Desfalecidos, sem esperança, estavam tristes e chorosos. Quando terminamos o evangelho na cruz, é como se perguntássemos: tá, mas e aí? Falta algo nisso tudo. Jesus também envia as mulheres com o mesmo propósito: falem da ressurreição. A ressurreição é importante. Lemos hoje em nossa liturgia 2 trechos do livro de Atos, Atos 2 e Atos 13, 2 pregações apostólicas, e o que há em comum nas 2 pregações? Falam da ressurreição, falam do Cristo que venceu a morte. Se a história de Jesus acabasse na cruz, é grande verdade que o evangelho estaria todo comprometido. Como o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé de vocês. Por isso, quando a pedra cai, os guardas se estremecem e é anunciado: ele ressuscitou, tudo muda. E precisamos falar disso com as pessoas. Porque devemos reconhecer a importância da ressurreição de Cristo? Primeiro, porque ela é o anúncio da vitória do nosso Senhor. Até a ressurreição, como falei, provavelmente os sacerdotes celebravam, eles achavam que tinham vencido. Satanás, em seu engano, batia no peito e dizia: eu levantei aquele traidor, eu orquestrei tudo isso e eu saí vitorioso. Os guardas que zombavam de Cristo, talvez ainda falassem daquele que foi pendurado na cruz dias atrás, e ainda ridicularizavam o Senhor e comentavam como que eles zombaram dele. Veja, até este momento, parece que a vitória está do outro lado. Porém, no versículo 4 do texto que lemos, é dito claramente que os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Veja o detalhe: os guardas estão tremendo, eles estão com medo, eles reconheceram: não foram nós que vencemos, há um outro que é vitorioso sobre nós, há alguém mais poderoso do que nós. E não é o Jesus que está morto agora, é o guarda. É todos aqueles guardas que estão como se tivessem mortos. A ressurreição é importante porque é essa declaração de vitória de Jesus. É a ressurreição que nos permite dizer, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? É por causa da ressurreição que podemos ir como ovelhas ao matadouro.
crendo que no final nem mesmo a morte impedirá a ressurreição dos filhos de Deus e a vitória do Senhor. A ressurreição fala sobre isso, ela é o anúncio da vitória de Cristo e, consequentemente, da nossa vitória também. Porque devemos reconhecer a importância da ressurreição, porque ela atesta a divindade do nosso Senhor. O que as seguidoras de Jesus fazem assim que vem o seu mestre ressurreto, saudando elas com aquela saudação? Elas se prostram e elas abraçam os pés de Jesus e o adoram, como diz no versículo 9. É grande verdade que sim, em meio aos milagres que Cristo já havia realizado, já houve momentos onde Cristo foi exaltado e adorado também, em meio aos milagres. Porém, veja, se Cristo tivesse sido morto naquela cruz, morto em definitivo, Jesus seria reduzido a um mestre ou um profeta do Senhor. Esta é a verdade. Estava vendo um podcast essa semana, estava o pastor Luiz Saião, pastor Vitor Fontana, e eles falavam, a pergunta no podcast foi, se Cristo não tivesse ressuscitado, Saião, quem seria Jesus? Saião falou, um profeta. E por quê? Porque como pode Deus ser aniquilado pela morte? Como pode Deus ser enterrado de maneira definitiva? Se a humilhação de Cristo na encarnação comprova e demonstra a nós que Jesus Cristo é 100% homem quando ele se fez carne, a sua exaltação não é que o torna Deus, ele já era Deus, mas a sua exaltação comprova a sua divindade. Não é à toa que Tomé, quando vê Cristo ressurreto, também toca nas feridas do seu Senhor e diz, Senhor meu e Deus meu. É vendo o Cristo ressurreto que ele reconhece claramente, nitidamente, profere, Deus meu. Que o Senhor Jesus Cristo nos livre de ter qualquer visão menor dele, que possamos olhar para a ressurreição e saber, o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso, soberano, com toda a autoridade no céu e na terra. A ressurreição declara isso a todos nós. Ela atesta a divindade do nosso Senhor. Por que devemos reconhecer a importância da ressurreição de Jesus Cristo? Eu dou mais um motivo, ele é esperança e alegria. Ela é a esperança e a alegria em meio à dor. No texto que lemos, vemos no início, discípulas desamparadas, tristes, chorosas, indo a um túmulo, lamentando a perda do seu mestre. Aquelas mulheres estavam passando por uma dor tremenda, porque elas viram tudo que Jesus passou, e elas muito amavam a Jesus Cristo. Mas veja, que quando elas veem o túmulo vazio, o anjo proclama a elas a notícia da ressurreição. No versículo 8, os sentimentos são mudados. É dito que elas são tomadas de medo e grande alegria. A ressurreição é aquilo que traz renovo àquelas mulheres, que traz esperança e alegria àqueles rostos cansados, que talvez tinham passado noite e dia chorando por Jesus. Elas agora estão tomadas de grande alegria da parte do Senhor. E assim também deve ser conosco. Afinal, é grande verdade que passamos por dificuldades no nosso tempo. Grandes tribulações sobrevêm sobre a nossa vida. Doenças, luto, problemas em áreas da vida comum, problema financeiro, enfim. Somos abalados constantemente e nos vemos muitas vezes como que num abismo, com choro tomando nosso rosto dia e noite, lamentando. Talvez você é alguém que está vivendo isso,
em meio a uma doença onde ninguém te entrega mais esperança. Porém, meu irmão, se Cristo venceu a morte, que é o pior dos inimigos, não devemos desanimar em meio aos desafios que se levantam contra nós neste tempo. Podemos confiar que Ele é capaz de, sim, nos sustentar em meio a qualquer tribulação, a manter de pé o seu povo em meio a qualquer dificuldade, porque Ele é poderoso e a ressurreição demonstra isso. Ele derrotou a morte, meu irmão, a doença que hoje talvez todos digam não há cura, o Senhor, no tempo presente, pode curar sim, mas se não curar também pode confiar. Há um tempo prometido, onde tudo será feito novo, e todas estas mazelas do pecado, as mazelas deste mundo serão cerradas, e tudo isso a gente vê na ressurreição. Se Cristo ressuscitou dos mortos, podemos saber que Ele é este Senhor presente em nossas vidas, e como Ele saudou aquele dia, aquelas mulheres, meus irmãos, podem ter certeza que quando você abre os olhos pela manhã, há um olhar que vem lá do mais altos céus e está sobre você. E é o olhar de Jesus Cristo ressurreto sobre os seus. E haverá um dia em que todos nós ouviremos um bom dia de Jesus, uma saudação de paz de Jesus. Então vimos que devemos reconhecer a importância da ressurreição de Cristo, porque ela é o anúncio da vitória do Senhor. Ela atesta a divindade do nosso Senhor. Ela é esperança e alegria em meio à dor. E por fim, eu queria destacar que ela confirma a nossa reconciliação com Deus. A ressurreição é o anúncio de que o sacrifício na cruz não foi em vão, que o sacrifício de Cristo teve todos os efeitos, que o cálice foi derramado até a última gota sobre o Cordeiro, e o Senhor aceitou aquele sacrifício, e a prova disso é que o Cordeiro de Deus se levanta do túmulo e declara a vitória sobre a morte, e é por isso que Jesus, sem nenhum constrangimento, vai chamar os seus amados, no versículo 10, de meus irmãos. Olhando para a ressurreição de Cristo, sabemos com toda certeza que não estamos mais sujeitos à ira de Deus, não estamos mais debaixo de condenação, mas estamos debaixo do seu amor, da sua misericórdia. Os nossos pecados são tampados, são cobertos pela sua graça. A ressurreição é a vitória conquistada pelo Cordeiro que ofereceu o seu corpo e seu sangue. E agora esse Cordeiro está à frente de todos nós, liderando um povo para a sua glória. Ele é o cabeça desta igreja, ele é o primogênito de uma grande família, de muitos irmãos. Nós somos incluídos na família de Deus, e podemos agora declarar até a nossa amizade com o Senhor. Somos amigos de Deus, porque o Senhor saiu daquela tumba. Podemos confiar, os nossos pecados foram perdoados. Que a ressurreição de Cristo invada os nossos corações, que possamos incluir ela em nossas pregações, falando para as pessoas sobre isto, sobre esta viva esperança, sobre esse perdão verdadeiro que há em Jesus, sobre este Cristo que não é só um mestre comum, mas o Deus exaltado sobre todas as coisas. Que possamos falar desta ressurreição, que é a nossa vitória, juntamente com o Senhor. Amém?